Fala galera, beleza? Vídeo de hoje eu quero comentar os resultados do UFC 237 que aconteceu no Rio de Janeiro e teve como luta principal Jéssica Andrade, que enfrentou a campeã dos pesos palhas femininos, Rose Namajunas. Infelizmente tivemos a brasileira conquistando esse cinturão para o Brasil. Ela conseguiu vencer a luta e de uma forma extremamente brutal, né? Conseguiu aí levantar a Rose Namajunas e a Rose Namajunas acabou, na hora que desceu, né? Acabou batendo de cabeça e acabou apagando. Então realmente foi brutal o desfecho desse combate. E eu queria comentar um pouquinho sobre a luta, né? E deixar claro que, na minha opinião, acabou não vencendo a melhor lutadora. E eu sei que é muito estranho falar isso, mas Lênia, a Jéssica Andrade venceu. Ela deveria ser melhor, mas eu discordo, né? Eu acho que os estilos ali mostraram muito claramente como estava se desenrolando o combate, né? Não estava muito bem para a Jéssica. Na verdade, a Jéssica estava sendo surrada até aquele segundo round, tá? A Rose Namajunas estava usando a distância, usando os jabs, usando a trocação, a movimentação lateral, né? Conseguindo desvencilhar ali da Jéssica sempre que a Jéssica tentava se aproximar e tentar a queda, inclusive no primeiro round a Jéssica tentou as quedas e a Rose levantou muito rápido, inclusive tentou pegar uma Kimura ali já para ficar levando perigo a Jéssica enquanto ela tentava quedar a Rose. Então ela já estava ligada e quando a luta estava em pé, a Jéssica não encontrava. Ela estava tentando, demorou inclusive para tentar se aproximar mais. Quando ela decidiu tentar uma aproximação mais agressiva, porque ela já está sendo agressiva, mas ainda mais agressiva, ela já tinha tomado muitos jabs ali na face, então acho que ela demorou um pouquinho, o senso de urgência dela foi um pouquinho mais lento do que eu esperava, mas de qualquer forma, mesmo quando ela teve essa opção, ela não estava conseguindo render, né? A Rose Namajunas estava dando uma aula, é isso que basicamente estava acontecendo, a Rose estava dando uma aula de trocação para Jéssica Andrade, e eu sei que muita gente ficou meio nervoso comigo quando eu falei na nossa live, comentando essa luta no início da semana, que eu não achava que a Jéssica ia ter uma trocação de qualidade, e eu continuo não achando. Isso não é um demérito, ela tem uma trocação que é eficiente, né? Ela tem poder nas mãos e ela basicamente usa os diretos e os cruzados dela para tentar nocautear, e é o que ela tem de melhor, e ela costuma usar isso de forma muito inteligente, entendeu? Ela vai para cima, encurta como um trator mesmo e costuma funcionar. Agora, quando enfrenta lutadoras mais técnicas, ela tem muita dificuldade. Lembra a luta dela contra a Jedrzejczyk, por exemplo? Ela não conseguiu encontrar a Jedrzejczyk por 5 rounds, né? O jogo dela não funcionou. Então, contra lutadores assim, ela sim vai ter muitas dificuldades. E é por isso que eu estou dizendo que eu não acho que a melhor lutadora venceu nessa noite, porque a Rose estava, repito, dando uma completa surra na Jéssica. Estava se repetindo, na verdade, o que aconteceu na luta dela contra a Joanne Jedrzejczyk. Então, felizmente, ela conseguiu fazer a agressividade dela funcionar quando ela chegou no segundo round ali, conseguiu pegar a Rose Namajunas na grade, né? Ela deu, na verdade, até um pouco de sorte que a Namajunas repetiu o que ela fez no primeiro round, que foi tentar pegar, já segurar uma finalização ali para evitar a queda, ou quando ela já caísse, ela já tivesse com a finalização. O único problema que foi que, como ela estava tentando fazer essa finalização, ela ficou sem proteger a cabeça, e na queda ela estava sem conseguir amortecer absolutamente nada. Então a Jéssica até deu um pouco de sorte que a Rose facilitou essa queda de cabeça dela no solo. Deixar muito claro também que eu fiquei extremamente preocupado com a queda da Rose Namajunas. Ela caiu de cabeça, meio que de pescoço assimilado. Aquilo ali poderia ter gerado uma lesão gravíssima, muito grave. Felizmente, tudo bem com ela, não aconteceu mais nada de grave. Ela, enfim, uma grande campeã. Sempre na derrota a Rose mostra também que é uma grande campeã. Então, fico feliz que esse cinturão voltou para o Brasil, estava torcendo para a Jéssica, mas eu acho que ela vai ter sérias dificuldades para manter esse cinturão. A gente tem uma categoria ali extremamente técnica, a vitória da Jéssica, na verdade, deixa talvez a Joanne Jedrzejczyk mais feliz, né? A Joanna vinha de 2 derrotas para a Namajunas, tinha até desistido de tentar de novo esse cinturão ali, estava tentando subir de categoria para a categoria dos pesos moscas, não deu muito certo, e agora com a Rose saindo de figura, como ela já venceu a Jéssica Andrade, abre umas portas para ela, pode ser que ela volte. Também a gente tem ali a Tatiana Soares e a Nina Ansaroff, duas grandes lutadoras que estão vindo muito bem, que podem dar trabalho, então a Jéssica Andrade não vai ter vida fácil para manter esse cinturão, né? Se inclusive acontecer uma revanche, eu coloco a Rose Namajunas de novo como favorita,
porque o que eu vi nessa noite confirmou muito das minhas crenças sobre esse combate. Foi de que a Rose Namajunas é uma lutadora mais refinada, mais técnica, e eu acho que ela mostrou ali que tem a superioridade realmente impressionante e tem um jogo que não casa bem pra Jéssica Andrade. E repito, eu sei que muita gente vai falar, pô, mas a Jéssica tem que fazer isso mesmo, é encurtar. Eu sei, galera, ela tem que fazer isso. É o jogo que ela faz funcionar. A Jéssica, você vê que ela não trabalha jab, ela não trabalha numa trocação mais refinada. O negócio dela é direto e overhand o tempo inteiro até funcionar. O problema é que às vezes não funciona. Às vezes a grosseria, a brutalidade dela não é suficiente para vencer a luta. E, como eu disse, a Rose meio que deu uma ajuda ali pegando aquela tentativa de finalização, o que levou ela a cair de cabeça no chão. Talvez se aquilo não tivesse acontecido, eu realmente acredito que os outros rounds iriam ser um repeteco do primeiro e do segundo, com a Jéssica tentando avançar, tentando usar a trocação cada vez mais avariada e não encontrando a Rose. Então, torço muito para que a Jéssica consiga fazer de alguma forma esse jogo dela brutal continuar funcionando, que eu quero que ela continue como campeã, mas eu não vejo tarefa fácil para ela. E a última coisa que eu quero falar, galera, muita gente ficou na dúvida se esse golpe da Jéssica Andrade foi legal ou ilegal. Pô, Lani, mas não é proibido você jogar o atleta de cabeça no chão? É e não é. Né? Eu vou fazer um vídeo depois especificamente sobre essa regra, galera, mas resumindo aqui, basicamente só é ilegal quando você pega a atleta e basicamente 12/6, né, de linha reta, assim, vamos dizer, leva a atleta de cabeça ou de pescoço no chão e por livre e espontânea vontade. Isso significa o quê? Que você tem que estar sob total controle da atleta. Ou seja, é uma posição realmente muito difícil de acontecer, você vai ter o Zangief do Street Fighter, basicamente, para fazer isso acontecer. Não é fácil de acontecer, ou seja, se está em arco, ou se foi o caso, por exemplo, inclusive, da Namajunas, que ela tentou pegar uma finalização e a Jéssica ela não estava mais em controle do que estava acontecendo ali. Ela pegou o atleta, ela estava tentando finalizar a Jéssica levou lá para o chão. Então, nesse caso, não tem nenhum tipo de falta. Depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor, com um pouco mais de detalhe, essas regras para vocês, mas o golpe foi completamente legal. De qualquer maneira, felizmente a Jéssica conseguiu trazer esse cinturão de volta aí para o Brasil. As mulheres estão dominando, né, com os cinturões. Temos a Amanda Nunes, agora a gente tem a Jéssica. Se não fossem as mulheres, a gente estava numa situação complicadíssima de cinturão aí para os brasileiros no UFC. Então, obrigado, mulheres, por estarem trazendo essa felicidade pra gente. De qualquer maneira, belíssima vitória brutal da Jéssica Andrade, como a gente já espera que aconteça, mas, repito, não vai ter tarefa fácil e eu acho que o jogo dela vai ter sérias dificuldades como uma eventual revanche ou até se ela for enfrentar aí uma Joanne Edith no futuro. De qualquer maneira, o que vocês acharam da luta, o que acharam do bate-staca aí, o que acharam também da performance da Rose Namajunas. E também não se esquece, galera, se inscreve agora no canal se ainda não se inscreveu e também clica no sininho, curte aqui, ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. E lembrando, a gente não falou só dessa luta, a gente também falou da luta aí do Aldo, do Anderson Silva, enfim, falamos do Bellator com Douglas Lima, Michael Venom Page, Patrício Pitbull se tornando campeão de 2 categorias agora simultaneamente. Tem muita coisa legal para vocês acompanharem, é só procurar lá no canal.